oportunidade dos colegas que não fizeram ainda, têm a possibilidade de fazer e entregar ainda até as 23h59. Muito bem. Só me dá um retorno, Maria Antônia, se você já ligou seu microfone, eu vou compartilhar a tela integral aqui com todos, tá bom? A Maria Antônia está conectando lá o microfone dela. Não estamos te ouvindo ainda. Você tem que ligar o seu microfone aí, senão ele não chega até nós. Ainda não estamos te ouvindo, Maria Antônia. O microfone dela tá com problema, professor. Tá aberto o áudio, mas não tá saindo som. Puxa vida. Deixa eu ver, então, se tem mais alguém aqui que entregou o trabalho. Já. Tem alguém que gostaria de ser voluntário e apresentar o primeiro desafio investigativo que foi feito? Olha, foram... Algumas pessoas entregaram na forma de rascunho. Olha, tá vendo? Por exemplo, o Gustavo. Ele colocou rascunho, não está enviado. Então, Gustavo, você tem que clicar em enviar o trabalho. Senão, ele não foi entregue, tá? Todos que estão como rascunho não foram entregues ainda, embora eu consiga ver aqui, mas significa que você não clicou para enviar. Você postou, mas não enviou. Diferente desse aqui, por exemplo, o Maicon, ele enviou, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O Lucas Gabriel, o Gustavo Cortes, está não enviado ainda. A Kimberly também não enviou, tá? O Flávio também não enviou. Os demais que estão aqui enviados para avaliação, tudo bem. O André Alexandre Fukuda também não enviou. O Matheus também não. O Giovanni, o Ricardo, o Gabriel Campos e, como vocês estão vendo aqui, a maioria de vocês enviaram. Então, eu poderia sortear um aqui, ou então, voluntariamente. Alguém gostaria de apresentar o trabalho? Eu posso apresentar, professor. Por favor, então, compartilhe a sua tela. Eu vou parar de compartilhar a minha. Aí você abre a sua apresentação, compartilhe a tela, e aí diz para nós o que você fez, qual era o problema, né, por que ele aconteceu, quem esteve envolvido, quando aconteceu, onde aconteceu, né, e como aconteceu, e quanto de impacto isso teve, e o que você faria para evitar que esse acidente acontecesse novamente. Alguém, além do Giovanni, gostaria de apresentar? Enquanto ele está preparando dele. Professor, está dando para me ouvir? Sim, Micaela, você pode apresentar a sequência? Peraí que meu áudio parou de sair assim. Tá. Alô? Eu posso apresentar também. Tá bom. Então, deixa pronto seu PowerPoint aí. Assim que ele terminar, a gente comenta e você apresenta o seu na sequência, tá bom? O meu tá aparecendo aí, professor? Agora sim. Você pode fazer, clicar aqui embaixo para colocar no modo de apresentação. Assim todos conseguem ver melhor. Entrou no modo apresentação ou não?
Não, ainda não. Calma aí, acho que é algum problema aqui. Não estou acostumado com o Teams, eu fazia isso só no Meet. Você clicou já no modo apresentação ou não? Eu tirei e vou tentar de novo. Compartilha toda a tela, não só o PowerPoint. Compartilha o ambiente inteiro. Aí fica mais fácil, você não tem que ficar se restringindo a somente a tela do PowerPoint. Claro, você vai apresentar só o PowerPoint. Mas... Acho que agora foi. Vamos ver. Isso, agora sim. Vamos lá, Beleza. Giovanni. Certinho, então. Boa noite, professor. Boa noite, gente. O primeiro desafio investigativo que eu fiz foi de um acidente recente que teve, semana retrasada, em Cuiabá, de um rapaz que estava lavando a calçada, uma máquina de alta pressão, né? E ele acabou levando um choque elétrico. Então eu tentei colocar os trechos da matéria que respondiam todas aquelas perguntas lá, né? O que, quem, como. Então eu vou ler aqui rapidinho e coloco o vídeo. Ele morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto lavava a calçada, igual eu falei, né? Na tarde desse sábado, dia 12, foi nesse mês mesmo, semana retrasada. Uma lavadora industrial em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. O nome dele era Osiel, tinha 37 anos, e o vídeo registrou o momento do acidente. Deixa eu ver se dá play o vídeo aqui, ó. Ali ele tá lavando a calçada. Aí, essa é a hora que ele leva o choque, cai no chão. O menininho, ó, se vocês observarem, ele vai chegar perto dele, leva choque também no pé, porque ele tá descalço. O rapaz ali em cima também. Só que aí vem esse moço que tá com uma bota de borracha e desliga o equipamento. Ele foi o único que não levou choque. Então é uma cena forte, né? Uma imagem triste. Mas eu peguei essa notícia porque eu vi passando na TV e porque é um caso recente, né? Aí aqui no segundo parágrafo fala: é possível ver ele segurando a lavadora industrial. Ele estava lavando alguns galões, continuou lavando a calçada. Aí ele levou o choque e caiu no chão. Aí, como vocês viram na imagem, né, apareceu a criança e outras duas pessoas que também levaram um choque, mas não morreram. E o rapaz que estava com a bota de borracha, ele conseguiu salvar o Osiel. Salvar o Osiel não, né? Desligar a máquina e evitar que mais pessoas se ferissem. Então, o que custou? Que era um dos 7 Ws lá, né? De acordo com a Polícia Civil, algumas pessoas que estavam no local tentaram socorrer o Osiel, mas não conseguiram reanimá-lo. Então, não teve nenhum custo material, né? Ninguém saiu no prejuízo financeiramente, digamos assim, mas custou a vida do Osiel, que não tem preço, né? A equipe do SAMU teve no local, tentou reanimar ele, mas não conseguiram. Constataram a morte dele 1h30 do sábado. Aí as causas do acidente ainda estão sendo investigadas, né? Por ter sido um caso muito recente. Só que eu coloquei alguma ideia aqui que eu achei do que pode ter acontecido, né? Porque apesar de estar sendo investigado, dá para perceber que foi um acidente realmente, não foi nenhuma morte intencional nem nada. E o que pode ter acontecido? Pesquisando mais sobre alguns acidentes semelhantes a esse que aconteceram com lavadores desse tipo também, eu cheguei nesse artigo aqui, nessa entrevista com o Edson Martins. Ele fala o seguinte: a falta de atenção quanto aos cuidados simples, como estar em área molhada manuseando equipamentos ligados em eletricidade, o uso de instalações elétricas em condições propensas a curtos-circuitos e a falta de manutenção do próprio equipamento. É aí que acontece a maior parte dos acidentes, né? Então, para prevenir isso, que era uma das partes do desafio também, né? Dar algumas sugestões de como prevenir. O Inmetro, ele
fez uma normalização de qualidade de todos os equipamentos devem seguir. Então, nenhum equipamento pode ter algum fio exposto que pode dar um choque elétrico e tal. E nessa parte aqui do slide eu coloquei que, apesar da maioria dos acidentes serem culpa do usuário, não estar utilizando o equipamento correto, não ter lido o manual do equipamento, estar fazendo algum procedimento errado, apesar disso, pode ter havido alguma falha, sim, de fabricação do equipamento. Então, por isso que ainda está tendo investigação para descobrir o que aconteceu. E para evitar que um acidente desse ocorra de novo, uma fabricante desses tipos de lavadora de alta pressão, eles soltaram 10 dicas importantes para se prevenir desse tipo de acidente. Então, eu vou ler aqui as 10 dicas que eles deram. A primeira é, antes de ligar o equipamento, certificar-se que a rede elétrica do local é compatível com a tensão especificada no produto. A segunda dica é, em hipótese alguma, elimine o pino de aterramento do plug. Conecte o equipamento somente em tomadas devidamente aterradas. Na dúvida, consulte um eletricista. Ao usar uma extensão elétrica, certifique-se que a mesma tem o sistema de aterramento, se é compatível, a bitola, né, com o equipamento e se a construção é à prova d'água. Sempre utilize calçados com solo de borracha ou outro material isolante elétrico e não toque o plug ou a tomada se estiver com os pés ou as mãos molhadas, que foi o que aconteceu com ele, né? Deu para ver ali que ele não estava com calçado de borracha. Tanto é que o rapaz que foi salvar ele depois estava com calçado e não levou choque, e conseguiu tirar a máquina da tomada. A quinta dica, observar se a mangueira não está dobrada ou em contato com superfície cortante, né? Porque isso pode expor o fio e causar um curto. Não mova a lavadora de alta pressão arrastando-a pelo cabo elétrico ou pela mangueira. Jamais direcione o jato d'água para si próprio, outras pessoas ou animais. Não permita que crianças façam uso do equipamento. Ao final de cada utilização, desligar o interruptor do equipamento, apertar o gatilho para retirar a pressão armazenada na lavadora e só depois desconectar o cabo elétrico da tomada. E a última dica, jamais alterar as características técnicas do produto ou peças e componentes que não sejam originais do fabricante. Aqui são as referências de onde eu peguei, matéria do G1, essas dicas aí do site do Terra e o vídeo no YouTube do acidente. Então, eu tentei responder todas aquelas perguntas, o que, como evitar, o que custou, enfim, nesses slides. E é isso, professor. Obrigado pela atenção de todo mundo. Eu que agradeço, Giovanni. Olha que interessante. Veja, muito provavelmente, o cabo que alimenta essa máquina, de tanto ele ser levado, movimentado para lá e para cá, pode ser que ele tenha se rompido. A isolação do condutor e a proteção isolante tenha se rompido. Então, o condutor fase deve ter entrado em contato com a água que estava espalhada no chão. Então, ou pode ter acontecido dentro da lavadora, contato do condutor fase com a parte metálica da lavadora, que, estando no ambiente molhado, normalmente elas têm rodinhas de plástico ou de borracha, e a parte metálica energizada entrou em contato com o solo e a corrente estava voltando pelo solo até o ponto de aterramento. Talvez, ou quase certeza, não tinha o aterramento na tomada onde ele conectou. E se fosse um problema de fuga de corrente através da parte metálica, a parte metálica estando aterrada, daria um curto-circuito suficiente para o disjuntor de proteção da tomada desligar e a máquina ia parar. Aí ele tinha que identificar o problema. Então, a hipótese mais provável é que o próprio cabo de alimentação estava no local molhado e o cabo estava danificado, com parte condutora exposta. Então, a corrente saía, circulava pela terra e voltava pelo aterramento até a fonte de energia, mas sem uma intensidade de corrente suficiente para acionar o disjuntor. E provavelmente o disjuntor não era um disjuntor de proteção diferencial residual.
Aí outro erro também. E ele estava sem equipamento de proteção e tomou choque. Aí, ali na notícia diz que o SAMU chegou, tentou reanimar. Agora imagine, entre ele sofrer o choque e o SAMU chegar e realizar os primeiros socorros, já passou mais de 5 minutos. Parada cardiorrespiratória, parada de circulação de sangue no cérebro, 5 minutos sem sangue no cérebro, sem oxigênio, morte cerebral e, infelizmente, o jovem, 37 anos, veio a óbito. Então, você vê, eletricidade não tem cheiro, não tem cor, mas mata. Então, e foi semana passada, né? Se foi domingo foi Dia dos Pais. Olha que trágico, né? Agradeço, Giovanni, pela iniciativa. E, Micaela, pode apresentar o seu primeiro desafio investigativo, compartilhando conosco também o que você aprendeu, né, a usar a técnica 5Ws, 2Hs. Tá dando para me ouvir? Estamos sim, mas ainda não estamos vendo a sua apresentação. Televisão, um segundo. Ok. Estou abrindo aqui. Então, enquanto a Micaela está pondo, vamos lembrar quais são os 5Ws. O que aconteceu? What? Por que aconteceu? Why? Quem esteve envolvido? Who? Quando aconteceu? When? Onde aconteceu? Where? Aí, o primeiro W. Como aconteceu? How? E how much? Que isso custou? Custou a vida de uma pessoa. Muito bem. Pode apresentar, Micaela. Obrigado. Tá dando para ver, né? Agora sim, perfeito. Tá. Então, o meu desafio investigativo foi sobre um acidente que aconteceu durante o pré-carnaval em Bandeira do Sul, no sul de Minas, no ano de 2011. Então, já é bem antigo. Mas, então, o que aconteceu foi, um dos foliões, ele soltou uma serpentina metálica e ela atingiu a rede elétrica durante esse evento. Isso causou um curto-circuito. Acertou 3 fios e um desses fios, ele atingiu um trio elétrico, que era onde esse folião estava, e outros 2 fios atingiram o solo e atingiram as pessoas. Quem que executou no caso foi um dos foliões, e ele atirou essa serpentina de cima do trio elétrico, e aí, tipo, aconteceu que nesse acidente foram 16 mortos e 50 feridos, por conta do choque, né, que eles foram eletrocutados. E aconteceu em Bandeira do Sul. Eu não sei se eu entendi muito bem o conceito da atividade, mas eu tentei. Está correto. Tá correto? Tá, então. Ele aconteceu em Bandeira do Sul durante a vez de pré-carnaval. É que eu sinto que eu tô repetindo muitas coisas que eu já falei, mas enfim. E foi dia 26 de fevereiro de 2011. Então, possíveis causas para esse acidente foi, tipo, a falta de atenção e a desinformação a respeito dos riscos que materiais metálicos podem trazer quando eles estão perto da rede elétrica, né? No caso, a serpentina, ela foi atirada diretamente na rede elétrica, então isso causou um curto. Então, acredito que tenha sido muito parte de desinformação e de falta de atenção mesmo, porque eles estavam no carnaval, era evento descontraído, então ninguém estava esperando que fosse acontecer um acidente. E como isso aconteceu? A serpentina foi atirada e atingiu esses 3 fios energizados. Nisso ocorreu o curto-circuito, que aqueceu os condutores e causou o rompimento dos cabos. E um dos cabos acertou o trio elétrico, como eu já disse anteriormente, e os outros 2 caíram no solo, o que deixou a área energizada e eletrocutou as vítimas. E how much? A ação custou a vida de 16 pessoas e a integridade de outras 5. E para evitar que isso ocorra novamente, eu acredito que precise de políticas públicas, proíbam o lançamento de serpentinas metálicas e confetes próximos à rede de distribuição de energia elétrica e fazer uma campanha de conscientização da população, até mesmo na escola, no primário, para falar mais sobre os riscos
tipo, da eletricidade quando usada de forma indevida e, tipo, de estar conscientizando mesmo. Só que eu acabei de ver que tem um erro ali no slide, mas enfim. Eu acho que é isso aí que eu coloquei as fontes. Mas foi isso. Muito bem, eu me lembro desse acidente, Micaela. Em 2011, eu estava aqui no Unifei quando aconteceu, e vieram profissionais da CEMIG, vieram pessoas da cidade, veio advogados, né, representando as vítimas, né, 16 mortos e 50, e trouxeram um pedaço da serpentina metálica e foi no laboratório de alta tensão da Unifei. Eles queriam ver, mas será que causa mesmo um problema? E ali o professor Martinez, né, já falecido, ele fez o teste. Ele falou assim: ó, tá vendo? Vamos pôr aqui um circuito, vamos aplicar a tensão. A tensão da rede é 3.800 volts, na rede primária, né? São aqueles 3 condutores que ficam a 11 metros de altura do solo. Então, quando você lança qualquer objeto metálico, pode ser um pedreiro com um vergalhão de ferro ou uma serpentina metálica, ela cria um caminho entre as fases A, B e C. E, claro, vai circular uma corrente elétrica muito intensa, que praticamente evapora a serpentina, mas aí já formou plasma, né? O ar fica ionizado. E isso gera temperaturas acima de 1.000 graus Celsius, suficiente para derreter o alumínio, né? E o cabo de aço que está dentro, né? Que é alumínio com alma de aço. Então, esses cabos se rompem, porque o metal se funde acima de 1.000 graus Celsius. E o cabo cai ao solo, ainda até que a proteção da CEMIG, que fica longe, né? A Bandeira do Sul é um município pequeno, não tem subestação. Vem o alimentador de uma cidade mais distante. Então, ele identifique que houve um curto-circuito, né? E que tem cabo ao solo, tem um tempo de atuação essa proteção. Então, o cabo cai energizado ainda sobre o trio elétrico metálico. Todos que estão em cima recebem uma corrente elétrica passando pelo seu corpo, e aí parada cardiorrespiratória. O cabo cai no chão, todos os que estão próximos ali, a corrente elétrica flui pelo solo e causa tensão de passo, tensão de toque, parada cardiorrespiratória. As pessoas têm queimaduras e, naquele pânico, ninguém sabe o que fazer. E a proteção, ela tem, principalmente em alimentadores, ela tem ações de religamento. Então, há um curto-circuito, ele desliga, religa, às vezes tem 2 religamentos rápidos e mais 2 religamentos lentos. Então, são 4 religamentos, até que finalmente haja a interrupção, né, e abertura total, né, do fornecimento de energia, com abertura total dos disjuntores, e aí não religa mais. Então, toda essa questão, filosofia de proteção, mais o curto-circuito, as condições. E o detalhe é o seguinte: o prefeito trouxe esse trio elétrico para a cidade, justamente cidade no interior de Minas, quer atrair turismo, quer agradar a população, e o Corpo de Bombeiros, né? Todo ato público tem que ter uma vistoria do Corpo de Bombeiros, né? De quem é responsável, principalmente se vai ter aglomeração de pessoas, para identificar os perigos, calcular os riscos e definir as medidas de controle de risco. Então, alturas, né, do trio em relação à rede e tal. Claro que ninguém podia imaginar que as pessoas iam lançar, né, uma serpentina metálica recém-fabricada na China, que chegou, era uma surpresa aqui, todo mundo que, que bonito, brilha, tal e tal. Só que condutor, eletricidade, corpo humano não podem estar juntos. Então, infelizmente, foi uma tragédia, 16 mortos, 50 pessoas, né, que sofreram queimaduras e foram hospitalizadas, e a consequência é que faz 12 anos, né, que uma mãe perdeu um filho perdeu a mãe, um avô, um tio, enfim, no que seria um evento de alegria, de comemoração, de celebração, acabou se tornando uma maior tragédia aí na cidade de Bandeira do Sul.
A partir disso, o que aconteceu? Foi proibido a comercialização de serpentinas metálicas no Brasil inteiro. Agora, onde está a medida de controle? Como que alguém coloca isso, né, à venda? Né? Porque as pessoas vão lançar. É como você falar assim, olha, não pode soltar pipa com cerol, né? Criança gosta de soltar pipa, né? Por que é vendido o cerol para passar na linha, que acaba sendo condutor, né? Que enrosca nos fios, a criança vai tentar tirar, e aí corta o condutor, morre eletrocutado tentando recuperar a pipa, né? Que enrosca na rede. Então, rede elétrica não combina. Ela está à altura de 11 metros, não é à toa, porque é perigosa. Mas por que não enterra, então, põe tudo subterrâneo? É porque é caro. E em grandes centros, a tendência é a distribuição subterrânea, por questões de segurança, de redução da poluição visual que se tem em certos locais, né? Mas o fato é que a rede elétrica está aí. É um perigo constante. Você não ouve, você não vê, e se você tocar, você morre. Excelente, Micaela, obrigado pela apresentação. E com isso eu faço uma pergunta aos demais colegas. Todos vocês conseguiram fazer o desafio? Todos vocês entenderam por que é importante você, ao ler ou tomar conhecimento de um acidente, identificar as causas do acidente? Então, o que aconteceu? Por que aconteceu? Qual é a causa básica, né, que levou àquele acidente? Quais são as causas secundárias, né? Foi falta de gestão? Foi falta de treinamento? Foi falta de capacitação? Quer dizer, acidentes não acontecem por acaso. Alguém deixou de fazer o seu papel de vigilância, de prevenção dos perigos, né, ao colocar um trabalhador para fazer uma atividade sem os equipamentos adequados, sem o planejamento da tarefa. Um equipamento sem a manutenção adequada, sem as perfeitas condições. A conexão de um equipamento sem o fio terra, o dispositivo de proteção não adequado para aquela atividade, né? Então, atividades, qualquer estrutura metálica que vai ter contato com pessoas, público, tem que usar o disjuntor de diferencial residual. Por quê? Porque se houver uma pequena fuga de corrente, ele desliga. Porque é a maneira talvez mais segura de se proteger contra os perigos da eletricidade. Não ter eletricidade. Foi claro, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Então, olha, que bom, nós temos 57 pessoas na sala. Eu agradeço, então. Maria Antônia, conseguiu recuperar o seu microfone, Maria Antônia? Se você quiser apresentar o seu. Se não, não se preocupe. Numa próxima oportunidade, né, você aproveita aí e recupera, testa o seu áudio, né? Porque é importante a interação de vocês, né, nesse ambiente, tá bom? Maravilha. Então, agora me permita dar continuidade à nossa discussão sobre os conceitos fundamentais, né, de higiene ocupacional, saúde, segurança e medicina do trabalho. Vocês estão lembrados que na aula passada nós chegamos a conversar sobre o que é perigo, o que é risco, o que é medida de controle, né? O que é emergência, o que é urgência, o que é dolo, o que é culpa, o que negligência, imprudência, imperícia, tá certo? Esses conceitos são muito importantes, né, para vocês aprenderem a fazer análise dos perigos, né, análise dos acidentes, e o principal não é só explicar o acidente,
e entender as suas causas. O principal é definir as medidas de controle para que aquele acidente não volte a acontecer. E para isso existem as normas regulamentadoras. Elas foram criadas justamente em função da infeliz experiência de centenas, milhares, né, de ocorrências de acidentes, com condições, com características de precariedade nos processos e nos ambientes de trabalho. Então, um ambiente de trabalho precário, processos de trabalho precários, trabalhador não qualificado, falta de gestão, falta de liderança e compromisso da alta administração com a segurança resultam em acidentes. O acidente não acontece por acaso. Então, nós discutimos esses conceitos de culpa no acidente, conceito de dolo no acidente, dano moral, responsabilidade civil, responsabilidade criminal, responsabilidade solidária, né? E falamos, né, do que é segurança do trabalho, tem a ver com essas medidas adotadas num processo com a finalidade de prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, existem medidas administrativas, medidas técnicas, educativas, medidas de engenharia, organizacionais, ambientais. Todos são responsáveis pela segurança do trabalho. Não é uma única pessoa, é o técnico, é o engenheiro de segurança. Não. Eles têm formação e conhecimento, claro, para interpretar as normas regulamentadoras, exigir a sua aplicação, orientar os, os proprietários, os diretores, os gerentes, né, as melhores práticas, né, no ambiente de trabalho, seja na indústria, no comércio, né, em qualquer local. Mas a responsabilidade é de todos. Nós falamos de perigo. Perigo é a exposição a qualquer situação que tenha potencial de causar um dano, lesão, ou doença ou avaria. São dois conceitos. Tem exposição à condição com potencial de gerar dano. Então, para a gente definir um perigo, então, é importante levar em consideração essa característica. Exposição a uma condição com potencial de gerar dano, lesão, doença ou avaria. E o risco é uma combinação de probabilidade da ocorrência de um evento com a gravidade desse evento danoso, desse acidente, né? Por isso, às vezes se diz que o risco é a probabilidade vezes a gravidade. Agora, como que a gente faz a avaliação de riscos, né? Você tem que calcular probabilidades e gravidades. E isso é feito seguindo uma metodologia. Então, você pode fazer uma avaliação qualitativa, você pode fazer uma avaliação quantitativa. Quando você mede determinadas grandezas ou agentes, né, que potencialmente podem resultar em avarias à saúde ou doença, ou mesmo fatalidades no trabalhador ou outras situações de danos materiais ou danos ambientais. Então, a avaliação de riscos é uma preocupação constante das empresas e de todo profissional, né, responsável. Então, veja, não conformidades, né, no processo de trabalho, elas são uma receita para resultar no acidente. O que é uma não conformidade? Então, normalmente o processo de trabalho ele foi pensado, planejado, foi avaliado em termos do ambiente, da sequência de operações, de atividades a serem feitas. E se essas sequências, se essas condições não são realizadas, improvisação, né, teimosia, falta de capacitação na realização de um trabalho, falta de supervisão, negligência, imprudência, imperícia, ou até mesmo ação intencional, né, intempestiva, dolo mesmo, causar danos, sabotagens, isso acaba resultando em acidente. Então, a gente classifica um risco em pequeno, médio, grande, ou tolerável, leve, moderado, grave, crítico. Cada empresa
utilizam vamos dizer assim, uma régua, né, para definir o nível de risco. E quanto menos risco a empresa quer correr, maior tem que ser as medidas de controle. Então, como é que é o processo de análise e avaliação de perigos e cálculo dos riscos? Bom, primeira etapa é identificar o agente nocivo do risco. Então, pode ser um risco de natureza química, física, biológica, ergonômica ou de acidentes. Qual é o agente causador ou potencialmente causador de danos naquele ambiente de trabalho? Aí, qual é a intensidade ou a concentração daquele agente? Então, por exemplo, se nós estamos falando de um risco químico, o manuseio de produtos químicos é algo que requer cuidado, requer muita atenção e tem que ter procedimentos. Por quê? Você vai manusear, por exemplo, ácido sulfúrico. Numa intensidade, concentração elevada, aquilo, se tiver contato com as mãos ou com a roupa do trabalhador, vai perfurar, vai causar danos, né? E podem, inclusive, ser fatais. Então, se o trabalhador vai estar num ambiente que tem concentração de gases que podem ser venenosos, né? Ou asfixiantes. Então, tem que ser verificado. Então, ele vai trabalhar no nível de tensão que, segundo a NR10, é considerado uma tensão, baixa tensão ou alta tensão. Quer dizer, então, a NR10 estabelece medidas, né, preventivas do risco ao contato inadvertido com a eletricidade. Então, dependendo do tipo de agente, temperatura, vai trabalhar num local que tem temperaturas aí de mais de 1.000 graus Celsius, uma aciaria, né, numa siderúrgica. Então, tem o tempo de exposição, tem a proteção do trabalhador, tem o processo de trabalho, né, e para isso, tudo isso tem que ser avaliado. Então, primeiro, identifica o agente nocivo. Segundo, verifica a intensidade ou concentração. Terceiro, a forma de exposição do trabalhador. Não basta haver o agente potencialmente causador de dano. Tem que haver a exposição. E isso caracteriza o perigo. Então, primeiro, quais são os perigos? Quais são as exposições? Né? Quais são as condições com potencial de causar dano naquele ambiente de trabalho? Qual o tempo de exposição do trabalhador? É eventual, é esporádico, é ocasional, é habitual, é intermitente ou é permanente? Né? O trabalho do engenheiro eletricista, ele vai adentrar uma subestação de 500 kV. Quanto tempo ele vai permanecer lá? É uma vez por ano que ele entra naquele espaço ou não? Todo dia, durante 4 horas, ele está dentro da subestação fazendo manobras ou não? Então, essa questão do tempo de exposição é importante para poder calcular o risco, que tem a ver com probabilidade e gravidade. E aí definir as medidas de controle, o grau de potencialidade dos riscos, né? E os danos e consequências que aquilo pode ter para a saúde. Então, primeiro, tem que identificar todos os perigos. O que é perigo? Exposição mais condição com potencial de causar dano, avaria, doença. Depois, calcula-se os riscos, que avalia a probabilidade e a gravidade, se aquele dano vir a ocorrer, se aquele acidente acontecer. E tudo isso leva à necessidade de conhecer níveis de intensidade de cada agente, químico, físico, biológico, ergonômico ou de acidentes, a forma de exposição, o tempo de exposição e as medidas de controle. Quais são a engenharia de segurança que existe para cada um dessas condições. Esse é o primeiro passo de análise, né? É como você chega. Se você vai para uma cidade que você não conhece, a primeira coisa que você deve fazer é estude, né, o trânsito daquela cidade. Por onde que eu chego, por onde que eu saio, quais são os pontos de referência, você usa o Waze, Google Maps, né? Mas você tem que ter alguma informação, porque você está entrando num local que você não conhece. Então, você tem que identificar quais são os perigos naquele local, né? E para você calcular o risco de você estar envolvido num acidente ao entrar numa rua na contramão, ou eventualmente
se houver um dano no asfalto, você cair com o seu carro dentro de um buraco, ou alguma não conformidade na pista, ou animais, né, no seu trajeto, enfim. Tem uma série de situações aí. A mesma coisa, você vai trabalhar numa empresa que você não conhece, a primeira coisa, você tem que ter a orientação quanto ao layout da empresa, quais as normas da empresa, quais são as medidas de segurança. Você tem que ter uma atuação supervisionada primeiro, para depois você poder se locomover com segurança dentro da empresa. Então, higiene. Esse termo higiene do trabalho ele surgiu muito em função dos aspectos históricos que resultavam em acidentes, né? E doenças, né? Como a gente viu na aula passada, o, o ambiente de trabalho acaba influenciando no tipo de doença que a pessoa acaba desenvolvendo. A gente até falou sobre esse termo, doenças profissionais. Nós vamos voltar nesse termo depois. Então, higiene, saúde, segurança e medicina do trabalho estão, de certa forma, integrados, né, no que a gente chama de saúde e segurança ocupacional, ou higiene, saúde e segurança do trabalho. Até aqui tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Alguma pergunta? Tá claro, pessoal? Eu estou vendo bem devagar. Eu vi que tem alguma coisa aqui feito pelo Tiago. Professor, quando o acidente é causado por uma ação proposital de uma pessoa, ainda é chamado de acidente ou já pode ser chamado de crime? Bom, calma. Veja, se houve um acidente e houve uma ação intencional em provocá-lo, então houve uma questão dolosa, porque há intenção de provocar. Por exemplo, a pessoa pegou uma faca, né, e entrou no local e agrediu com aquela faca, arma branca, uma outra pessoa. Bom, então, além de ser um acidente, e acidente, né, no sentido de que se é um local de trabalho, a pessoa ali vai ter que registrar aquilo. Olha, entrou um terceiro aqui com uma faca e esfaqueou aqui o garçom no restaurante, por exemplo. Então, do ponto de vista da lei trabalhista, é um acidente. Agora, além disso, foi um crime doloso, porque fez com a intenção de fazer. Aí cabe responsabilidade civil e responsabilidade criminal. A responsabilidade civil é arcar com a reparação dos danos que aquela pessoa causou aos outros. E a responsabilidade criminal é a reclusão, né, a perda da liberdade, né, com pena aí de anos, né, na cadeia. Então, ficou claro, Tiago? Eu sugiro que vocês retomem e revejam os vídeos que a gente falou sobre negligência, imprudência, imperícia, e assim esses termos vão sendo melhor compreendidos por vocês também. Tá? Então, vamos dar sequência aqui. Segundo a legislação trabalhista, o que é um acidente de trabalho? Então, a legislação, ela teve que definir acidente de trabalho. E essa definição é essa que a gente vai ler aqui. Olha, acidente de trabalho, então pense bem, é na CLT, segundo a CLT, que é um acidente de trabalho, é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, tem muita informação aqui. Por que tem que entender bem essa definição? Porque, para efeito do INSS, ação previdenciária de proteção, né, das vítimas de acidentes, ou mesmo de definição de responsabilidades, tinha que se definir, né, o que é, o que não é acidente de trabalho. Então, essas são as características. A pessoa tem que estar a serviço da empresa ou no exercício do trabalho. Tem que haver lesão ou perturbação funcional ou doença que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Por exemplo, uma pessoa, um engenheiro, trabalha em uma fábrica
e ele vai todo dia para essa fábrica. Levanta de manhã e tal, pega o carro, vai, ou então pega o ônibus da empresa, vai e tal. Aí, na fábrica, ele escorrega, cai de um degrau e fratura, né, uma perna ou um braço. Então, houve o quê? Uma redução temporária da capacidade para o trabalho, porque se ele quebrou uma perna ou um braço, ele vai ter que ficar engessado, né, durante um bom tempo. Houve dano, né, lesão corporal, e aquilo é um acidente de trabalho. Ele estava a serviço da empresa. Agora, vamos pensar a mesma situação. O engenheiro trabalha numa fábrica, e de segunda a sexta, né, ele está lá na fábrica. No sábado à tarde, ele vai jogar um futebol com os colegas. E nesse confronto futebolístico, ele quebra a perna. Então, veja, ele vai chegar segunda-feira, né, na empresa e vai ser um acidente de trabalho? Não. Ele aconteceu no exercício do trabalho? Não. Ele estava a serviço da empresa? Não. Então, foi fora do ambiente de trabalho, não estava em atividade externa a serviço da empresa. Teve lesão? Teve. Ele está lesionado, né? Está incapacitado. Mas não é um acidente de trabalho. É um acidente, mas não um acidente de trabalho. Então, do ponto de vista da legislação trabalhista, todos esses itens têm que ser considerados. Tá certo? Perguntas? Foi claro? Tranquilo? Bruno, Carolina, Caio, Tony, Marcos, Maria Antônia, compreenderam essa Foi definição? claro, professor. Isso aí que vai cair na prova, só para animar vocês. Tá? E é importante que vocês saibam isso. Tanto porque vocês vão ser chefes, vão ser supervisores, vão ser diretores, donos de empresas, e vocês têm que entender dessa legislação para se protegerem, inclusive. Agora, o que é uma doença profissional? Você fala, poxa vida, tem doença amadora, tem doença profissional? Não, calma. Nós vamos falar de doença profissional e nós vamos falar de doença do trabalho. Qual a diferença? Olha, a doença profissional é, obviamente, provocada pelo exercício do trabalho. Elas são típicas em determinados ramos de atividade e são tão conhecidas que o Ministério da Previdência Social já colocou elas dentro de uma relação, dizendo assim, olha, nesse ambiente de trabalho, essa doença é típica. Já acontece, já tem histórico, tem estudos, estatísticas que mostram que você vincula, né, o ambiente, os agentes, a atividade daquele trabalho com a doença que acontece. Por isso que ela se chama doença profissional, porque ela está na lista das, das, das enfermidades que o trabalho provoca no trabalhador. Então, exemplo, saturnismo, que é um dano à saúde do trabalhador provocado pelo chumbo. Então, o trabalhador trabalha numa empresa de baterias, tem contato com baterias, faz reciclagem, ou então monta baterias para veículos automotores ou para UPS e tal. Então, esse contato com o chumbo provoca uma doença no trabalhador, chamada saturnismo. Silicose, provocado pela poeira da sílica. Quem trabalha com mineração, continuamente está respirando partículas de sílica, que vão se fixando no pulmão, até que o pulmão vira pedra e a pessoa morre. Então, essa doença está vinculada ao trabalho, é uma doença profissional, silicose. Pneumoconiose, é provocado pelo minério de carvão. Mineiros, né, que trabalham na exploração do carvão, vai ter também um dano nos pulmões, chamado pneumoconiose. Quem trabalha, por exemplo, na indústria têxtil, com tecidos e tal, tem muita fibra de algodão. Essa fibra é tão leve que ela fica em suspensão no ar. E a pessoa respirando essas fibras, isso também acaba impregnando-se nos alvéolos pulmonares e vai causar uma doença profissional chamada bicinose. Ambientes, principalmente de indústrias metalúrgicas, tem torno, fresa, motor, prensa, enfim, tem muito ruído, tem máquinas muito ruidosas. E anos e anos trabalhando num ambiente ruidoso, sem os devidos mecanismos de prevenção e proteção do trabalhador, ele pode desenvolver uma surdez profissional.
Você trabalhou tanto tempo e perdeu capacidade auditiva, né? Então, é uma doença profissional. Outras são dermatoses profissionais. Pessoas, pedreiros, por exemplo, que trabalham na indústria de construção civil, o contato com cal, cimento, né, prolongado, vai desenvolver na pele, na mão, no rosto, né, no corpo do trabalhador, essas dermatoses. Então, estão ligadas ao contato com substâncias químicas. Está claro o que é uma doença profissional? Ela tem que fazer parte da lista do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Por quê? Tem um nexo de causalidade já reconhecido legalmente pelo Ministério. Agora, o que é uma doença do trabalho? Ora, a doença profissional é uma doença do trabalho, que está devidamente reconhecida no Ministério do Trabalho. Agora, tem doenças que são desencadeadas devido a condições especiais que estão relacionadas com o trabalho que está sendo executado, né? Então, por exemplo, problemas na coluna. A pessoa apresenta um problema na coluna. Bom, mas o que ela faz? Ela é um caixa de banco, trabalha sentado o dia todo. Bom, há um nexo causal entre a atividade que ela faz e o problema na coluna. Se houver essa relação entre o tipo de trabalho e a doença que surgiu, então ela é uma doença relacionada ao trabalho. É o caso da LER, lesão por esforços repetitivos, DORT, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, escoliose, né, que é uma deformação na coluna. Então, nesse caso, é preciso comprovar o nexo causal, para que seja, então, verificado que aquela doença é uma doença do trabalho. Que outros casos são considerados acidente de trabalho? A pessoa está viajando a serviço da empresa. A empresa te mandou, olha, vai visitar o cliente que está lá em Curitiba. E te deu carro, tudo, aí você pegou a rodovia e saiu viajando. E acontece um acidente de trajeto, né, durante a viagem. É um acidente de trabalho. Por quê? Você está a serviço da empresa. Olha lá. Aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte, a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Professor, mas se bater o carro, não aconteceu nada com a pessoa. Bom, então tem perda material, mas é um acidente de trabalho? Para o Ministério do Trabalho, não vai ter consequências. É a perda material da empresa que vai ter que assumir, acionar o seguro. Para ser acidente do trabalho, tem que resultar em lesão, né, como a gente falou ali, perturbação, né, funcional. A pessoa, aconteceu um acidente, ficou traumatizada, não vou dirigir mais. Bom, então, uma perturbação funcional. Aí registra um CAT, um comunicado de acidente do trabalho, e vai tratar a pessoa até que ela consiga se recuperar daquele trauma. O acidente causado durante a prestação espontânea de um serviço para a empresa. Aqui tem que tomar um cuidado. De repente, a empresa está lá, né, uma empresa de construção civil, e está chegando, né, um caminhão para descarregar, né, pisos, né, naquela obra. Né, um prédio lá de 10 andares, e está todos os pedreiros ali, e tem um amigo do pedreiro que está passando ali, e fala, oh, quer que ajuda e tal, né? Aí o cara, né, poxa, né, muito, né, não, não, dá uma mão aqui para a gente então, vai, vamos te pagar uma cerveja depois. Poxa vida, isso não pode. Por quê? Se aquela pessoa que está prestando um serviço espontâneo para a empresa sofre um acidente, é um acidente de trabalho. Mas ele não trabalha para a empresa, não importa, ele estava prestando um serviço espontâneo para a empresa. Então, a responsabilidade da empresa, né, vai ter que registrar como um acidente envolvendo um terceiro, que nem trabalha para a empresa. Acidente de trajeto. Ir e voltar da residência. Se nesse trajeto acontecer um acidente, a empresa entende que o trabalhador estava em trânsito para ir ou para voltar da residência. E aí, então, perante o Ministério do Trabalho, é um acidente de trabalho. O que não é? Ora, mas a pessoa saiu da empresa, aí foi para o bar, aí foi jogar futebol, e depois aconteceu o acidente e chegar na casa dele. Não, peraí, então já não é mais um acidente de trajeto. Ele não está saindo da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Aí
Ah, não, ele foi para a praia, ele saiu e foi para a praia. Eu falei, pô, peraí. Então, não é o trajeto habitual do trabalhador. Então, não é acidente de trabalho. Acidente causado por caso fortuito ou força maior. Acidente durante a execução de ordem fora do local da empresa. Então, quando você pede para um trabalhador fazer uma atividade, você tem que pensar muito. Porque se ele sofrer um acidente, a responsabilidade é sua. Ele tem competência para fazer aquela atividade? Ele tem qualificação, habilitação, autorização, está preparado, ele sabe usar as melhores técnicas de segurança para fazer outra coisa. Ah, não, é só troca a lâmpada para mim ali, ou então, olha, só entra aqui nessa cabine aí, puxa o fio. Puxa vida, você não pode pedir isso para a pessoa, né? Porque se acontecer um acidente, né, você vai ser diretamente responsável. Por isso que as normas regulamentadoras, né, e a legislação, o Código Civil, o Código Penal, deixa muito claro as responsabilidades. Quem está prestando um serviço tem que ter a capacitação para fazê-lo. Quem está contratando tem que ter a responsabilidade na escolha adequada do trabalhador para aquela atividade. Então, tem culpa em elegendo quem escolhe mal. Tem culpa em cometendo quem faz sem a competência adequada. Tem culpa em custodiando quem não supervisiona o trabalho que deveria ser supervisionado, né? Professor, mas e se eu estiver dentro da fábrica? E aí eu vou no refeitório, no horário de refeição, escorrego, caio e acabo fraturando, né, um membro do corpo. Olha, você está no horário de refeição, é horário de descanso, né? Mas está dentro do seu período de trabalho. Então, é acidente de trabalho. Tá claro, pessoal? Perguntas? Deixa eu ver aqui. Alguém de vocês poderia dizer se vocês conhecem alguém que sofreu um acidente de trabalho? Pai, irmão, amigo, tio, tia, só diz para mim. Sim, não, sim, não. Quem já? Sim, tá, então a Micaela, Micaela, o que que foi? Quem que você conhece? Conta para nós um pouquinho. Ó, o Guilherme também. Micaela está colocando pelo chat. O amigo trabalhava num depósito, caiu uma daquelas empilhadeiras em cima dele. Pois é. Aí, obviamente, acidente de trabalho, né? E o André Miguel? O que que foi o acidente, Miguel? Você lembra? É, dá pra me ouvir? Sim? Na, na empresa do meu cunhado teve uma pessoa que morreu porque tinha uma máquina que girava lá e aí bateu na cabeça dele. Poxa vida. Então, você vê, olha, existem diversos perigos e riscos no ambiente industrial que podem ser fatais, né? Então, caldeiras, máquinas rotativas, né? Empresa que usa gases ou produtos químicos, né? Tem risco de explosão, tem risco de asfixia, né? Então, é muito sério, muito sério. A pessoa sai Aí de manhã, né? a mulher dele acho que era advogada e ela processou a empresa. E com razão. Certamente, ninguém espera sair de casa para trabalhar e não voltar. A obrigação da empresa é aquele processo. O mapeamento dos perigos, o cálculo dos riscos, as medidas de controle, né? O trabalho não pode ser uma, é, uma fonte de morte. O trabalho tem que ser um suporte à vida, né? Tem que ser uma fonte de satisfação, de realização. Todo mundo precisa de dinheiro para pagar suas contas, né? Então, por isso que as pessoas trabalham, trocam o tempo da sua vida, a sua experiência, a sua capacidade de solução de problemas e de realização por uma remuneração, em todas as áreas. E, agora, isso tem que ser feito com saúde e segurança. Quando não tem as condições adequadas, o acidente acontece. Agora, o que não é acidente de trabalho? Então, segundo
segundo a legislação trabalhista. Que para uma empresa, tudo que gera perdas é um acidente. Tá certo? Ela pode ter uma consequência maior ou menor, mas é um acidente. Pessoal, mas se for um acidente menor, foi só um escorregão, não teve grande. Pô, então é um incidente, que em algum momento vai se tornar um acidente. Tá? Agora, segundo a legislação trabalhista, que não é acidente de trabalho, se houver somente danos materiais. Eu dei o exemplo do engenheiro viajando com o carro da empresa e sofreu um acidente automobilístico, bateu o carro, não teve danos, né, maiores com ele, nem físicos, nem psicológicos e tal. Então, não é um acidente de trabalho. Só tem danos materiais. Por quê? Na definição, tem que causar lesão, né, lesão funcional, né, redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. O que não é acidente de trabalho? Autolesão, provocada pelo trabalhador com o fim de colher vantagens pessoais. A pessoa quer ir no jogo do Flamengo. Aí, vamos cortar o dedo aqui e tal, e porque aí eu vou, poxa, eu passo na enfermaria, pego lá, o médico me dá lá 5 dias de, né, vai ficar em casa. Então, essa autolesão, né, pode resultar em demissão por justa causa, né, porque ninguém pode se autolesionar no trabalho para ter vantagens pessoais. Não justifica, se o time vai ganhar, vai perder, entendeu? Então, doenças onde não é possível estabelecer o nexo causal entre a doença e o tipo de trabalho executado. Então, por exemplo, a pessoa exerce uma atividade e, de repente, ela ficou cega. Pô, mas peraí, por que ela ficou cega? Tem algum agente que poderia provocar aquela redução da visão, seja temporária e permanente? Não tem. Então, se não tem um nexo causal, não dá para a gente definir que isso foi um fator ligado ao trabalho. Portanto, não é um acidente de trabalho. Doenças degenerativas, né, e doenças típicas de determinadas regiões. Por exemplo, a pessoa desenvolve miopia ou diabetes. Como é que você vai ligar que o trabalho fez ela se tornar diabética? Veja, você pode ter até diversas razões para dizer que o trabalho com estresse resulta em condições que favorecem o surgimento de diabetes. Sedentarismo, alimentação inadequada, muito estresse, muita pressão no trabalho, o nosso organismo vai reagir de alguma forma e pode resultar em uma situação que leve ao diabetes. Agora, não dá para garantir que isso está ligado ao trabalho exclusivamente. Então, se não tem um nexo causal, não dá para associar. Cardiopatias. A pessoa desenvolveu um problema cardíaco. Por quê? Porque o trabalho é estressante. Bom, é difícil estabelecer essa conexão dentro do que prevê a legislação trabalhista. Talvez não seja difícil do ponto de vista médico, né? Que o trabalho, não é à toa que se chama trabalho, né? Trabalho vem de um termo latim, chama tripalium, e o tripalium é um arado para sulcar a terra. Então, é um sacrifício, o trabalho está ligado a isso. Os poetas colocam o trabalho como algo que enobrece o ser humano e tal. Mas ele enriquece o proprietário e empobrece o trabalhador. Então, essa relação não é muito equilibrada. Doenças típicas. A pessoa está trabalhando na Amazônia, pegou malária. Pô, naquela região tem malária mesmo. Então, é culpa da empresa que o cara pegou malária? O cara está no Rio de Janeiro, pegou dengue. Bom, a região é endêmica de dengue. Está em Minas Gerais, pegou dengue. Aí não dá para associar que isso é um acidente de trabalho. Tá? Claro que é um dano à saúde do trabalhador, vai ter suas consequências, né? A pessoa tem que recuperar, a empresa tem que se preocupar em termos de educação, prevenção e tudo mais, dentro do que for possível, assim como os agentes públicos, né? Sanitários. Né? Mas a questão da classificação trabalhista não é acidente de trabalho. Dúvidas? Perguntas? Fui claro? Claríssimo, professor. Professor, Diga. professor, mas e se a empresa mandou o funcionário para aquele local, naquele risco, que pode ou não vir a ter? Continua não sendo? Se ele foi para essa cidade a trabalho e tudo mais? Ainda não é. Não é acidente de trabalho. Por quê? A empresa pode ter uma opção, contrata alguém local para fazer aquela atividade. E a mesma coisa, vamos pegar o exemplo da Covid, né?
o que as empresas fizeram para tentar reduzir o risco dos trabalhadores adquirirem a Covid e passarem para os outros. O que elas fizeram? Estabeleceram o trabalho em home office, naquilo que é possível fazer. E quando não é possível fazer, por exemplo, como é que você vai proteger? Se a sua mãe é enfermeira num hospital, ou o seu pai é médico num hospital, e está num cenário de pandemia, Covid, ele não vai trabalhar? Claro que ele vai trabalhar. A hora que mais precisa das pessoas, né, no tratamento à saúde dos enfermos. Bom, então tem que estabelecer medidas de controle. Quais são as medidas de controle? Uso de máscara, PF95, álcool gel, isolamento, distanciamento, tem uma série de medidas que, né, atenuam. Não é garantia que, até que se tivesse uma vacina, como nós temos, e todos vocês foram vacinados, o Brasil morreu mais de 600 mil pessoas. Então, você multiplicar por 4, né, que cada pessoa tem mais, pelo menos, né, 4 pessoas na família que vão sentir a falta. Se é um pai, se é uma mãe, se é um filho, uma filha. Então, são 2,4 milhões de pessoas que estão sofrendo porque perderam um parente, né, na pandemia. Culpa de quem? Quem não agiu? Quem não fez o que devia ter feito quando deveria ter decidido, né, as ações preventivas em relação a isso? Então, aí cabe, né, avaliar as responsabilidades. Mesma coisa na empresa. Então, se um empregador, ele precisa enviar um trabalhador para uma região que é endêmica, sabe que tem, o que ele faz? Vacina antes, né? A pessoa tem que tomar as vacinas. Quando você vai viajar para o exterior, dependendo do país que você vai, eles pedem que você saia daqui vacinado. Você tem que mostrar o comprovante de vacinação, senão você não entra no avião. Senão você nem embarca. Isso aconteceu durante a Covid. Né? Por quê? Para não ter o risco de você levar, né, aquele agente viral no voo e contaminar toda a tripulação, né, e todos os passageiros, e mais levar o problema. Por que se espalhou muito a Covid no mundo todo, a ponto de se chamar pandemia? Ué, todos os países, todos os continentes são interligados, né? Tanto por via aérea, marítima, né, terrestre, né? O mundo é global. Então, como se contém? Então, num cenário como esse, por exemplo, a região amazônica, ela é riquíssima na biodiversidade e aí, em todos os sentidos, tanto de animais peçonhentos quanto de insetos, né, que às vezes até nem são classificados, nem se conhecem ainda. Então, quem vive lá convive e ou adquire resistência ou simplesmente se incorpora no dia a dia da pessoa. Pega a malária uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e assim vai. Né? É dengue. Tem regiões do Brasil, né, que é dengue, a pessoa já tomou 10 vezes, pegou dengue. Até que uma hora pega uma dengue hemorrágica e vai embora. Então, como controlar isso? É um problema de saúde pública. Então, por isso é difícil atribuir à empresa a responsabilidade. Ela avalia o risco. Né? E o trabalhador também tem o direito. Você não quero ir para lá. Não, negocie com o seu chefe. Né? Vê outra forma de resolver o problema. Sempre que for possível. Guerras, como é que você faz? Ela tem que fazer um trabalho na Ucrânia. Não vou, não. Eu quero viver muito tempo ainda. Então, muda de empresa. O fato é que, do ponto de vista legal, né, na legislação trabalhista, essas situações não são consideradas acidentes de trabalho. Não quer dizer que não é um acidente para a empresa, quando uma trabalhadora adoece. Entenda bem. É isso que eu estou dizendo para vocês. Tranquilo? Fui claro? Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, obrigado, professor. Ok. Então, olha só. Quando a pessoa sofre um acidente, ele, na verdade, vai sofrer muito, porque além do dano à saúde, então, tem outros aspectos, a família, os amigos, né? Então, até 15 dias, a responsabilidade é da empresa, né? Por pagar o salário do trabalhador, que, por exemplo, quebrou a perna, né? Ele vai ter que ficar em casa.
né? 90 dias para poder soldar o osso de novo e ele voltar a trabalhar, voltar a andar, depois de fisioterapia e tudo mais. Então, durante os primeiros 15 dias, a empresa paga o salário dele. E depois dos 15 dias, aí ele vai ter o apoio do INSS. Por quê? Foi um auxílio acidente do trabalho. Então, é um benefício, na verdade, entre aspas, porque, na verdade, é uma forma de atenuar a questão do lado do trabalhador. Não deveria acontecer o acidente. A empresa tem que investir, né? Quando uma empresa tem muitos acidentes, ela paga um imposto muito maior do que a empresa que não tem acidentes. Entendeu? É justamente um estímulo financeiro que você dá para a empresa. Invista na prevenção, porque senão o custo para você vai ser maior. Agora, quando acontece o acidente, existe o que é chamado, na legislação trabalhista, na Previdência Social, de auxílio-doença, né? Quando ele fica impossibilitado de trabalhar por mais de 15 dias. Tem o auxílio acidente, quando ocorre redução permanente da capacidade para atividade normal de trabalho. Por exemplo, a pessoa perdeu o pé. Poxa vida, e ele era motorista numa empresa de ônibus. Poxa, ele não vai poder dirigir mais. Como é que ele vai acionar o pedal de freio, embreagem, acelerador, se perder um pé? Bom, mas ele pode trabalhar na central da empresa, ele pode trabalhar no escritório, ele pode fazer outra atividade. Ele vai ter uma mobilidade reduzida, mas ele pode fazer outra atividade, né? Tem que requalificar esse trabalhador. A aposentadoria por invalidez. Ah, não, o cara perdeu as duas pernas. E o que ele fazia? Ele era motorista também. Bom, então não tem jeito, ele vai dirigir mais. Então, a incapacidade total e permanente do trabalhador. Então, pensão por morte. Ah, infelizmente, morreu. O que tem que ser feito? Tem que ser a viúva, a pensionista, né? Tem que ser. Como é que ela vai criar os filhos? Né? Então, tem pensão, porque o marido morreu num acidente de trabalho, explodiu uma caldeira, né? Então, como é que faz? Quem vai ajudar a criar, né, os filhos? A esposa, às vezes é dona de casa, né, não tem uma qualificação, então, uma pensão para a, compensar a perda do trabalhador. Estabilidade de emprego, né? Se a pessoa tá no regime da CLT, em caso de acidentes por mais de 15 dias, o trabalhador tem direito a 1 ano de estabilidade após o seu regresso às atividades laborativas. Por que isso? Porque muitas vezes acontece o acidente, a empresa sempre alega, é culpa do trabalhador, ele fica afastado 3 meses, quando ele volta, já contratou uma outra pessoa no lugar dele e fala, não quero mais ele, manda ele embora. Então, alegando que não, foi culpa dele. Não, peraí. Aí vai ser um. Então, se acontecer um acidente, a empresa é corresponsável. Então, como protege o trabalhador? Se ele ficou afastado por mais de 15 dias, a empresa não pode demitir ele. Tem que reintegrar ele no ambiente e tal. Agora, se a pessoa fica se envolvendo em acidente o tempo todo, chega uma hora a empresa manda embora, né? Entendo. Aliás, isso é demissão por justa causa, né? Porque aí é uma pessoa sadomasoquista. Aposentadoria especial, né? Tem alguns casos, né, relacionados a isso. O importante é assim, sempre que acontecer um acidente, tem que comunicar a ocorrência do acidente. Isso é obrigatório. Tem que registrar essa CAT, chama Comunicação de Acidente de Trabalho. Por quê? Para resguardar os direitos do trabalhador perante a Previdência Social. Senão a pessoa faz assim, aconteceu o acidente. Não, mas só trincou o osso, não aconteceu mais nada, só trincou. Aí não registrou que houve aquele acidente. Aí passa um tempo e tal, aquilo evolui para uma situação que a pessoa não consegue andar, não consegue trabalhar mais, e aí tem que fazer uma cirurgia, botar pino e tal, mas não registrou. Então, o que acontece? Não vai ter o reconhecimento pela Previdência Social dos, entre aspas, benefícios, né? Auxílio doença, auxílio acidente de trabalho, né? Porque não foi registrado. Quem tem a obrigação de registrar? O empregador. Mas só o empregador? Não, qualquer pessoa pode indicar a ocorrência daquele acidente, né?
mas a obrigação principal é do próprio empregador refazer o registro da CAT. Tá certo? Então, empregadores e empregados têm responsabilidades quanto ao acidente de trabalho. Não é responsabilidade só do empregado, não é responsabilidade só do empregador. Ambos estão numa relação de trabalho e, portanto, têm que seguir as normas regulamentadoras e fazer as atividades com a devida segurança. Alguma pergunta? 10 horas e 38 minutos. Eu acho que nós estamos quase encerrando a nossa aula de hoje. A minha sugestão que eu vou dar para vocês, então, todo esse material aqui, ó, nós estamos no slide 36. Vocês têm disponível no Moodle. Então, dá para vocês fazerem uma leitura prévia do que são todos esses termos, esses conceitos, né? E aí a gente vai tendo um diálogo mais interessante nessa primeira parte do curso, que é a parte de segurança no trabalho, né? Eu acho que isso faz com que a aula seja mais gostosa, porque eu posso ficar falando aqui a noite inteira a respeito disso. Mas se vocês não estiverem participando e associando com as experiências que vocês têm, ou que pessoas que vocês conhecem, infelizmente, tiveram, pode ser seus pais, um irmão, um amigo, né? Sofrer um acidente não é agradável, em nenhuma hipótese, né? Seja fora do trabalho, seja no trabalho, seja em casa, na escola, né? Não é uma experiência agradável para ninguém. E tem as suas consequências, entendeu? Então, qual é a melhor maneira? Prevenir os acidentes, para que eles não aconteçam. Tá? A minha sugestão, então, para vocês, voltando aqui no Moodle, eu vou olhar os desafios investigativos que vocês fizeram. Agradeço por vocês terem seguido essa orientação e feito. Eu vi aqui, ó, até agora, foram entregues, são 72 participantes, tem 7 rascunhos, os que estão em rascunho têm que colocar, foram enviados 45, né, no total, mas ainda faltam 27 pessoas que não fizeram o trabalho ainda, tá? Tem 1 hora e 18 minutos para fazer, quem não fez ainda tem tempo, tá bom? Aí, já vou colocar para vocês o exercício 1, o exercício 2. Sugiro que vocês cliquem aqui. Deixa eu ver se já está aberto. Não, ele vai abrir dia 23 de agosto. É hoje. Então, está aberto o exercício, né? Olha que interessante. Vocês podem chegar aqui, ó, são 6 questionários, né, que você vai escolher a alternativa correta. Falar sobre urgência, emergência, fraturas, parada cardiorrespiratória, tudo isso a gente já conceituou. O que é acidente de trabalho, o que não é acidente de trabalho, o que é doença profissional, o que é doença do trabalho, né? Escolhe aqui as alternativas falsa, correta, né? O que é responsabilidade do empregador, o que não é responsabilidade do empregador, o que não é responsabilidade do empregado, o que é dolo, o que é culpa, o que é dano moral, o que é responsabilidade civil, o que é responsabilidade solidária e, por fim, as responsabilidades dos empregados. Então, nesse material aqui, vocês têm, né, muitas informações, né, e nesse quesito aqui, né, já começa falando responsabilidades do empregador, responsabilidade dos empregados. Então, sugiro que vocês deem uma olhada nesse material e depois façam os exercícios lá para já ir internalizando esses conceitos, tá bom? 10 horas e 42 minutos. Eu vou parar a minha apresentação aqui. Só quero saber se há alguma pergunta da parte de vocês. Foi claro? Tranquilo? Quem enviou o desafio investigativo por e-mail, fique tranquilo. Eu vou pegar, baixar e vou corrigir. E nas próximas aulas eu vou convidando vocês a ir apresentando os seus casos à medida que a gente vai discutindo. Tá joia? Sugestão para o nosso próximo encontro, cheque se o seu microfone está funcionando direitinho e tal,
para vocês poderem participar ativamente aí das nossas aulas, tá bom? Show de bola, Guilherme. Maravilha, então. Pessoal, uma boa quarta-feira para vocês, né? Boa quinta, boa sexta, boa sábado, bom domingo também, mas com saúde e segurança, tá bom? A gente se vê, então, na próxima quarta-feira. Façam os exercícios, estudem os materiais, e assim vocês vão praticando a segurança dia a dia, tá? Muito obrigado. Sim, pode falar. Eu só fiquei com uma dúvida, eu tinha mandado ali no chat. O senhor poderia repetir o que é um acidente causado por caso fortuito? Caso fortuito, uma descarga atmosférica, por exemplo, né? Você não tem como prevenir, né? A pessoa estava trabalhando, né? Ele é empregado numa empresa agrícola, está no campo, e ele está no trator arando a terra. Aí o tempo muda, certo? E dá uma descarga atmosférica, pá, atinge o trator e a pessoa vem a óbito. Então, não tem como prevenir uma situação dessa, né? Entendi. É uma situação assim. Agora, veja, se a pessoa trabalha sob supervisão e ela tem a orientação adequada, se houve mudança no tempo, o que ele faz? Ele sai da área aberta. Por quê? Toda parte, a gente sabe, em campo de futebol, já aconteceu dos jogadores sofrer uma descarga atmosférica, porque ele é o ponto mais alto no meio do campo, tá certo? Então, o princípio da eletrostática e da eletrodinâmica diz que o acúmulo de cargas negativas nas nuvens vai tentar buscar, né, a carga positiva que foi expulsada do solo e estabelecer aquela conexão para aí haver o equilíbrio de cargas novamente. Isso é o raio. Então, todo ponto mais elevado é um forte candidato a receber esse fluxo de cargas elétricas que acaba se tornando um canal de plasma, que é exatamente a descarga atmosférica, de centenas de quiloamperes de corrente elétrica que circulam subindo e descendo, e isso é fatal. Não tem como. Por isso que os edifícios têm proteções contra a descarga atmosférica. Os para-raios são colocados em todas as extremidades, com os captores, no sentido de usar o poder das pontas no guia dessa intensidade de corrente incontrolável. Você só tem que fazer é permitir que ela escoe. Você não tem como controlar a descarga atmosférica. Então, a melhor prática é, num cenário desse, campo aberto, interrompa as atividades, vá para um galpão protegido, que aí tem a proteção externa, os captores, né, para para-raios e tal, e a pessoa fica no local, né, devidamente isolado, né? Sugestão que se Entendi. dá é que nem caminhe, fica perninha fechada, porque aí não tem tensão de passo, né, em situações assim também. Tá certo, Beleza. André? Obrigado, professor. Obrigado, eu que agradeço aí pela pergunta. Kimberly, o seu trabalho, se você enviou, podemos ver aqui agora. Vamos olhar aqui. Só um minutinho, eu vou chegar lá. Primeiro desafio investigativo, está aqui. Vamos ver as avaliações. Vou procurar você aqui, deixa eu pegar aqui pelo K. Kimberly, está aqui, ó. Enviado para avaliação, foi entregue, tá? Está perfeito. Pode ficar tranquila que está aqui, foi entregue. Estava como rascunho e você fez novamente. Que bom. É excelente. Então deu certo. Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Guilherme, Gabriel, Bruno, Carolina, Giovanni, Tiago. Certinho? Então tá bom. Uma boa noite para todos vocês. Com saúde e segurança. Até quarta-feira. Obrigado.